Para economizar R$ 2 na passagem de ônibus, uma mãe solteira chamada Elizabeth caminhava 10 quilômetros todas as manhãs, levando seu filho e sua filha para a escola, e depois corria para chegar à fábrica onde trabalhava. Ao meio-dia, comia apenas metade de um pão para economizar. Mesmo assim, o dinheiro economizado ainda não era suficiente. A situação piorou quando, ao voltar para casa à noite, ela descobriu que o proprietário havia jogado todas as suas coisas para fora. Sem escolha, ela levou os filhos para um alojamento mais barato em uma favela. O ambiente sujo e caótico assustou a mãe e os 2 filhos, mas Elizabeth se obrigou a enfrentar a situação, cuidando das crianças com coragem, para que elas pudessem viver felizes ali. No entanto, no segundo dia após a mudança, o proprietário começou a cobrar uma taxa de limpeza do lixo. Todos os moradores pagaram, exceto Elizabeth, que já estava sem dinheiro. Desesperada, ela levou as crianças ao centro de assistência social em busca de ajuda. Após uma investigação, os funcionários descobriram que Elizabeth não se enquadrava nos critérios para receber auxílio, porque ela tinha uma mãe que não via há 20 anos. Surpreendentemente, a mãe de Elizabeth declarou aos funcionários que estava disposta a ajudá-la. Assim, Elizabeth foi, pela primeira vez em 20 anos, à casa da mãe e do padrasto. A mãe de Elizabeth a havia abandonado quando ela era muito pequena, e o pai de Elizabeth acabou se suicidando por causa disso. Elizabeth sempre guardou rancor da mãe. O padrasto reconheceu Elizabeth imediatamente e a recebeu calorosamente em casa. Durante a conversa, ele contou a Elizabeth que o marido dela, João, havia procurado a mãe dela antes de morrer. A mãe de Elizabeth tentou reconciliá-las. Antes de Elizabeth ir embora, sua mãe entregou uma sacola de presentes que João havia trazido para ela. O padrasto revelou que João morreu ao cair no mar quando estava de volta para casa após entregar aquele presente. Nesse momento, Elizabeth finalmente entendeu por que João estava naquele bar. Enquanto conversavam, a mãe de Elizabeth chegou. Ao ver Elizabeth, ficou paralisada. Recuperando-se do choque, entregou sorvetes que havia comprado para os netos. Elizabeth foi direta com a mãe e disse que precisava que ela informasse os funcionários do centro de assistência que não iria ajudá-la. Assim, Elizabeth conseguiria a ajuda social. A mãe perguntou se era muito difícil criar as crianças sozinha. Elizabeth respondeu que cuidar dos filhos a fazia feliz e que não os considerava um fardo. Embora o trabalho fosse cansativo, ela nunca pensou em desistir deles. Suas palavras deixaram a mãe cheia de culpa. Elizabeth então contou à mãe que seu marido havia morrido 4 anos antes e que ela precisava muito daquela assistência. Pediu à mãe que explicasse a situação ao centro de assistência. Após ouvir isso, a mãe não disse mais nada, apenas entregou o dinheiro que tinha guardado em um pote. Elizabeth, no entanto, recusou com firmeza. Disse que nunca aceitaria o dinheiro da mãe, pois jamais a perdoaria. Segundo Elizabeth, a morte do pai e do marido era culpa da mãe. Depois disso, ela foi embora com os filhos. Logo após Elizabeth sair, sua meia-irmã, filha de outro casamento da mãe, voltou para casa. Quando soube que Elizabeth havia estado lá, ficou visível